Estamos ao vivo. Entrei um pouquinho antes, porque é a primeira live que eu faço. E eu preciso ver como é que põe o título aqui. Já achei como é que faz pra... Olá, olá! Então a live é sobre declaração de saída definitiva do Brasil. Vou escrever aqui rapidinho. Olha, tem gente vendo lá de Israel. Com o advogado Adler. Será que tem como eu... Tem. Pronto. Bom, eu vou chamar o Adler então pra gente já ir começando, tá? Acho que deu tudo certo. Vocês conseguem me ver bem? Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Olha, gente da Itália, uau, da Romênia. Caramba, é de pelo mundo mesmo. Deixa eu chamar o Adler. Pronto, já tô chamando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a declaração de saída definitiva do Brasil. É um assunto de muito interesse. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Maravilha. Tá todo mundo entrando, Bom hoje já falar com temos quase você. 30 pessoas. Oh, que ótimo. Vamos começar então, para não perder tempo, que tem muita pergunta, né? Vamos lá, vamos Então lá. tá bom. Então, gente, só para introduzir rapidinho, esse é um assunto que eu abordei há umas 6 semanas atrás. Fiz um vídeo junto com o Rafael, meu esposo, e a gente falou da visão de um expatriado e de uma... A nossa configuração é uma das mais simples, né? Que a gente não tinha bens no Brasil e tudo mais. Mas o Adler se propôs para explicar um pouquinho mais profundamente e também corrigir qualquer equívoco que talvez eu tenha falado. Então, Adler, quem é você na fila do pão? Conta um pouquinho aí sua formação, com o que você trabalha. Maravilha. Eu sou advogado, né? Trabalho com direito internacional e tributário, já fazem uns 15 anos. Trabalho com investimento estrangeiro, planejamento patrimonial, essa parte toda de direito empresarial. E puxando pelo lado tributário, eu comecei a me envolver muito com a comunidade brasileira no exterior, né? Uhum. Que sempre quer investir no Brasil, tem algum problema aqui. E acabei me especializando bastante nessa área dos não residentes. E aí foi assim que nós nos encontramos. E o Adler também é mineiro, né, gente? Que é o sotaque, que gostoso. Claro, Tem alguém de Minas eu sou aí? de Montes Claros, norte de Minas. Olha só. Moro em Belo Horizonte Ah, agora. legal, legal. Ah, legal, Adler. Então tá. Então a gente já fez a apresentação, então. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, a gente separou as perguntas que fizeram no meu post e também quem mandou para o Adler. Mas quem quiser, eu vou pedir para colocar nesse botãozinho que tem aqui embaixo, que tem um ponto de interrogação, porque fica mais fácil para a gente ver depois, tá bom? Bom, então vamos começar com o básico, né? O que é a declaração de saída definitiva do Brasil e por que ela é importante de ser feita? Ah, claro. É o seguinte, a Receita Federal, ela tributa as pessoas que ela entende que moram no Brasil, que tem a chamada residência tributária aqui no Brasil, ou domicílio tributário. Quem são essas pessoas? São as pessoas, normalmente, quem está aqui no Brasil vive aqui. Tem algumas regras sobre empresas também e tal. Só que quando a pessoa sai do Brasil, a Receita não sabe que ela saiu do Brasil para sempre. Você tem que contar para ela. Uhum. Antigamente isso era feito em papel mesmo. Você mandava uma espécie de uma cartinha lá, um formulário. Agora isso é eletrônico. Então, por exemplo, a pessoa que quer sair do Brasil hoje, início de janeiro, se ela não informar para a Receita que ela está saindo do Brasil, a Receita vai ficar esperando que ela entregue a declaração de imposto de renda ano que vem, pagando imposto sobre todo o salário que ela recebeu de janeiro a dezembro desse ano. Entendeu? Uhum, entendi. Então, se você não faz a comunicação de saída e a declaração de saída, a Receita interpreta que você mora no Brasil. Então, o que é muito comum? A pessoa foi para a Inglaterra hoje. Aí lá para julho, agosto, ela juntou lá 5 mil libras, manda para o Brasil. 5 mil libras hoje, uma grana, né? Uhum. 35 mil, não sei, Nossa, 40 mil reais. A praticamente. Receita fala, ué, a pessoa ganhou 40 mil reais, tem que tributar. Porque você não contou para a Receita que você saiu, Sim. entendeu? Então, o principal propósito da comunicação e da declaração de saída é evitar que a Receita continue te tributando quando você mora fora.
especialmente se você saiu para trabalhar, né? Que aí sim dá muito problema. Acho que tá aí. E aproveitando, Pode falar, desculpa. aproveitando o gancho, assim, por que simplificar, né? Se a gente pode complicar. O Brasil dividiu essa declaração em duas. Então, assim que você sai do Brasil, você tem a chance de fazer a comunicação de saída, que é só um aviso para a Receita de que você está saindo. A declaração que você falou, tecnicamente falando, a declaração de saída, é só em abril do ano que vem. E você vai falar assim, Receita, ano que vem é 2022, né? Lembra 2021? Então, só morei no Brasil 15 dias. Então, tá aqui o imposto de 15 dias e o resto você não me tributa. Agora, nessa declaração você declara também imóveis que você tem no Brasil, várias outras coisas, sabe? É uma declaração completa, igual a declaração normal que todo mundo entrega em abril. Tá. Agora, o fato disso ser dividido em duas fases é um dos complicadores, porque a pessoa ela sai, faz a comunicação, acha que não tem que fazer mais nada. Ou então não faz a comunicação, faz só a declaração 2, 3 anos depois, e isso gera uma certa confusão com a Receita, porque a Receita não sabe que dia que ela deixou o Brasil, deixou para fins tributários, sabe? Então, assim, o objetivo da comunicação e da declaração é determinar que você não paga mais imposto no Brasil, esses impostos sobre a renda corrente. Entendi. Você sempre vai pagar imposto sobre a renda originada no Brasil, por exemplo, aluguéis, juros, coisas dessa natureza, sabe? Então, são dois processos que precisam ser feitos: a comunicação e a declaração. A comunicação e a declaração, exatamente. Entendi. A comunicação é um formulário mais simples. Você preenche na Receita em 5 minutos. Você só fala o nome de um procurador no Brasil e você vai dizer a data em que você saiu do Brasil. Então, por exemplo, estou saindo agora, eu vou dizer, saí no dia 12, sei lá, 13 de janeiro, saí do Brasil. A Receita já fica sabendo. Ela vai esperar ano que vem você fazer a declaração, só confirmando, falando assim, olha, você tinha me dito que morou só 13 dias no Brasil, é isso mesmo? Você fala, é isso mesmo. Morei 13 dias, nesses 13 dias minha renda foi X e X. Entendeu? Entendi. Funciona Deu assim. pra entender, galera? Manda coraçãozinho se entendeu. Bom, então acho que a gente pode abrir para as perguntas e aí a gente vai sentindo o que o povo vai falando e a gente pode esclarecer algumas dúvidas, tá? Me fizeram uma Perfeito, pergunta aqui que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? A Tef Godoy, ela fez uma pergunta aqui que a gente já vai falar sobre isso. Bom, então, acho que a pergunta que eu mais recebi é como que funciona quem tem imóveis no Brasil, ou quem tem bens, investimentos. Como é que funciona? Se a pessoa mudou para o exterior, fez a declaração, e aí? Como é que faz? Paga aqui, paga lá, paga o dobro? Ótimo, uma boa pergunta. Bom, a primeira, primeira questão pode ter imóvel. O pessoal pergunta, né? Se é proibido. Não é proibido. Você pode continuar tendo imóvel, alugando, tudo mais. O que acontece é o seguinte, se você mora no exterior regularmente, fez a declaração de saída, tá como não residente perfeitamente, os aluguéis que você recebe no Brasil, eles são tributados na fonte a 15%. Então, quando você morava no Brasil, como é que era mais ou menos? O aluguel entra na sua renda tributável, mistura lá com o seu salário e tal. Quando você está fora do Brasil, você não tem mais o salário aqui, a renda tributável comum. Então, aquela renda do aluguel é tributada em 15% direto. Então, se for R$ 100, você paga R$ 15. Se o aluguel que você recebe é R$ 1.000, paga 150. Se for R$ 5.000, entendeu? E assim por diante. Não entra naquela tabelinha de isenção. É 15% do valor bruto e pronto. Na verdade, não é do valor bruto. Você pode deduzir ali a comissões e tal, mas basicamente 15% do total. Tá. E onde que está a pega aí? A pega é o seguinte. O seu corretor de imóveis, se você alugar por uma imobiliária, ele pode fazer isso por você. Ele vai te ajudar a fazer, vai emitir a guia todo mês. Se o seu corretor de imóveis não fizer, você pode fazer. Então você pode entrar no... Se você jogar no Google Sicalc, S-I-C-A-L-C, é o sistema de cálculo, né? Sicalc da Receita, tem um softwarezinho lá que você mesmo pode preencher. Ele gera uma DARF, né? Uma guia com imposto, e você paga no seu CPF mesmo. Se você não pagar, se o seu corretor de imóveis não recolher, a pessoa que está alugando o imóvel, né, o locatário, quem está morando lá, está te pagando, ele tem que recolher. Alguém tem que recolher, porque se você não recolher, se ninguém recolher, a pessoa que mora no apartamento acaba sendo responsabilizada. Entendeu? Então pode ser que a Receita vai lá na casa da pessoa, onde ela está morando, e fala assim, olha, o dono desse imóvel não pagou aluguel, não pagou imposto de renda por 2 anos, vou cobrar de você. E é assim mesmo, porque ele é substituto tributário, entendeu? E acontece muito. Então assim, tem que vigiar isso. Isso acontece bastante. Tudo que eu tô falando aqui, questão de imposto de renda, conta bancária, nós vamos falar, né?
É porque a comunidade brasileira no exterior é muito grande agora, né? Aumentou muito nos últimos Muito. anos. Então, ainda que aconteça lá com 5%, são centenas, até milhares de casos. Então tem que Uhum. tomar cuidado. Especialmente quando o imóvel é locado por imobiliária, porque hoje tem um sistema de controle da Receita Federal com as imobiliárias direto, então eles já rodam todo mês. Entendi. Nossa, meu Deus. Mas assim, vamos supor que a pessoa mora aqui já. Ela não tinha bens no Brasil, é o meu caso, por exemplo. Uhum, Mas eu quero comprar um imóvel no uhum. Brasil. Quero começar a investir. Como é que funciona? Eu posso fazer isso? Eu tenho que ter um tipo de conta especial? Como é que funciona? Ah, essa é uma boa pergunta também. Quem mora fora, que está como não residente, a primeira coisa que ele tem que olhar, né, primeiro passo, é verificar se ele fechou as contas correntes comuns que ele tinha no Brasil e abriu a famosa conta de não residente. Uhum. O que é a conta de não residente? É uma conta bancária comum também, só que ela tem um registro especial no Banco Central, informando para o Banco Central que o dono daquela conta mora no exterior e por isso ele pode mandar dinheiro do exterior para ela ou sacar dinheiro para o exterior. É mais uma questão de controle cambial, é para o Banco Central evitar. Imagina assim, que tem várias pessoas morando na Europa com dinheiro no Brasil. Aí amanhã todas decidem tirar o dinheiro do Brasil. Isso gera um desequilíbrio cambial, Sim. sabe? Então, para o Banco Central, é como se o Banco Central tem que ter os dólares reservados. Porque se você está aí na Inglaterra e quer tirar o seu dinheiro do Brasil, você vai trocar por dólar, né, ou por libra. Uhum. Então é mais por uma questão de controle cambial. Mas tem que abrir. Por quê? Porque se você não tiver a conta de não residente, ou seja, se você mantiver uma conta normal, o banco vai informar para a Receita que você mora aqui. Entende? Uhum. Porque, digamos que você mora há 10 anos lá fora, fez declaração de saída, tudo bem, mas mantém uma conta no Brasil. Todo ano o banco mesmo, Itaú, etc., ele informa para a Receita Federal todos os correntistas. Então, se Uhum. você tem uma conta comum, o banco fala, não, fulano de tal, a Giovana aqui, CPF tal, mora no Brasil, aqui é a conta dela. Provavelmente também você vai mandar para o banco um comprovante de residência da sua mãe, alguma coisa, né? Dizendo que Uhum. você mora aqui. Uhum. Então a Receita vai ficar aguardando a sua declaração. Então, Uhum. assim, primeira coisa para você investir no Brasil é regularizar as contas Tá. bancárias. Então, se você tiver uma conta bancária de não residente, é só mandar o dinheiro para a sua própria conta e a partir dela você pode comprar um imóvel. Uhum. Agora, muita gente não quer ter conta bancária de não residente e esquece de uma coisa interessante. Você pode mandar o dinheiro direto para o vendedor. Se você, digamos, quiser comprar um imóvel, Uhum. você pode fazer um bom contrato de compra e venda, né, com um advogado direitinho, e você faz o pagamento da Inglaterra, de onde for, da Rússia, dos Estados Unidos, direto para o Brasil, para a conta do vendedor. Uhum. Funciona super bem. Sem Tem que tomar necessidade de ter uma cuidado que tem conta umas estrangeira. taxas, né, de OF e tal. Sem necessidade de ter essa conta de não residente. Dá para Entendi. comprar direto. Aí você não precisa mandar. Muita gente, assim, às vezes até manda dinheiro assim para a conta do pai, do primo, que quer comprar o imóvel e não tem a conta. Aí bagunça a família inteira. Não precisa. Você pode mandar direto pro vendedor. Uhum. Ah, uma pessoa perguntou um negócio Facilita legal muito. aqui, ó. A Sara Manuela Puni. Mas e se eu tenho uma conta em conjunto com uma pessoa que mora no Brasil? É uma pergunta também que sempre aparece, né? Não pode. Eu Você tem que sair imaginei. da conta. Eu imaginei. Não pode manter. É. Entendi. Todo mundo tenta essa opção, mas o governo foi taxativo. Falou, não Tá, pode. tá. Tá, vamos então para. Bom, já respondeu a segunda pergunta, que é se pode ter uma conta bancária normal, né? Não, tem que regularizar. A normal não pode. Tá, É. Tem que regularizar. tá. E se eu não fiz a declaração, se eu não fiz a comunicação, eu não fazia ideia do que era isso? Muita gente falou, Gia, eu não sabia o que era isso. Como é que regulariza? Olha, isso aí é o seguinte. Tem uma regra geral na lei que fala assim, ó. Se você sai do Brasil e fica 12 meses fora sem voltar ao Brasil, a partir do dia que se completam 12 meses, você vira um não residente. Uhum, Então, isso é bom para aquela pessoa que vai e ficou muito tempo sem voltar. Então, ou foi como estudante, ou foi para trabalhar, ficou 2 anos fora direto. uhum, Então, como é que funcionaria? Funcionaria assim. Digamos que eu saí agora, viajei para a Europa. Se eu não fizer nada, dia 12 de janeiro de 2022, eu automaticamente vou me tornar um não residente. tá. Ou seja, a partir daquele dia, eu não preciso mais pagar impostos no Brasil, né, sobre salário, etc. Uhum, Agora, se eu deixar isso acontecer, ou seja, eu ficar 12 meses fora e se eu me deixar classificar automaticamente, a Receita vai ficar aguardando o imposto sobre o salário de 2021. Entendeu? uhum, De janeiro, fevereiro, todos os meses desse ano que eu recebi salário fora, eu, em teoria, estou devendo para a Receita. E ela cobra, e cobra até com multas altas de
chegam a 150% a Jesus multa amado. do imposto devido. Gente, pelo É amor de Deus, bruto. regulariza a E mais situação. juros, multa. Então, se você deixar ficar como não residente automático, vai acabar dando certo, de certa forma. Só que você tem que pagar essas multas altas, vai ficar com essa pendência. Então, na maioria das vezes, o que é interessante fazer? É que se a pessoa já saiu há mais tempo, ela apresenta uma declaração, mesmo que seja com a data retroativa, né? Por exemplo, ano que vem eu apresento a declaração desse ano, perdão, que eu deveria ter apresentado esse ano, eu apresento, mesmo que seja com atraso, tem uma pequena multa aí pelo atraso, nem R$ 200, Uhum. regularizando a Tá sua justo situação. até. Ou retifica uma declaração. É bem melhor do que deixar correr solto. Principalmente porque, normalmente, se a pessoa sai e não faz declaração, ela deixa coisas para trás. Ela deixa assim, conta bancária, essas coisas. Então ela não. Ou então ela. Lembrando que essa regra é 12 meses ininterruptos. O que acontece na maioria das vezes quando dá problema? A pessoa sai, volta no Uhum. Natal, não faz declaração, volta de novo, e ela fica num ciclo em que ela nunca completa 12 meses fora, e ela sempre mantém no Brasil uma conta corrente alguma Uhum. coisa. Então a Receita Federal olha para E aquela falar, ah, é pessoa, residente. ela fala, essa pessoa mora aqui, porque ela tem conta aqui, ela vem aqui 2, 3 vezes por ano. E onde que é a pega agora? O que é o problema? O problema é que até alguns anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo, era quase impossível a Receita Federal saber do seu salário no exterior. Era possível em teoria, mas na prática não acontecia. Só em casos criminais, investigações, assim. Agora, de uns 4 anos para cá, especialmente de 2018 para cá, o Brasil está num sistema de troca de informações muito rigoroso. Ou seja, todo fim de ano, quase todos os países do mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, Índia, América Latina inteira, trocam informações entre si. Então a Receita recebe no fim do ano um relatório assim: fulano de tal, CPF tal, né, passaporte tal. Ele tem tanto dinheiro na Suíça, tanto dinheiro na Inglaterra, tanto dinheiro nos Estados Unidos. Recebe assim o valor mesmo, sabe? É claro que a Receita começa a olhar quem tem 100 milhões. Depois vem 10 milhões, 1 milhão, E mas ela uma hora começa ele a de chega em você. nervoso. E aí ela fala, e eu vou até fazer um parêntese aqui, tá? O pessoal não sabe disso, mas essa questão de sigilo fiscal, sigilo bancário, o STF já derrubou faz bastante tempo. Não existe mais. Então, a Receita tem acesso à sua conta e tem acesso à sua conta em outros países também. Então, esse é o problema. Se você sai do Brasil, não regulariza a sua situação, mais cedo ou mais tarde a Receita vai receber uma cartinha lá do fisco português, etc., falando, olha, fulano de tal tem 10 mil euros na conta, ou 20 mil euros. 20 mil euros hoje são 100 mil reais. Então você já está nos contribuintes altos aqui no Brasil, né? Que a média salarial no Brasil é 2 mil e Sim, poucos reais. Qualquer coisa acima de 25, 30 mil reais já te exatamente. coloca na parte de Uhum. cima. 100 mil reais já é bem em cima. Então, é assim que a Receita descobre. Entendeu? Ela Nossa, recebe da Europa a notificação. notificação, aí olha e fala assim, essa pessoa, engraçado, ela mora no Uhum. Brasil, e tem 100 mil reais e nunca declarou. Na verdade, a pessoa não mora mais fisicamente, mas ela não disse para a Receita que não morava, entendeu? E aí, quando a Então Receita. essa que é a Agora eu questão. fiquei curiosa. Quando a Receita pega a pessoa que nunca declarou, né? É, então, chega uma carta, chega. Como é que funciona essa notificação? Hoje em dia, a Receita às vezes manda por via eletrônica, por e-mail, assim, mas isso ainda é uma coisa nova. Normalmente manda um telegrama, uma cartinha mesmo, uma intimação, né? Uma notificação, para casa da pessoa, o último endereço que ela tem. Então, em geral, chega na casa da mãe ou de algum parente, né? É um endereço que a pessoa morou. E se eles não acham a pessoa, eles publicam um edital, como se fosse um jornal, né? Sai no site da Receita também, falando, olha, vamos começar um procedimento contra essa pessoa aqui porque ela deve imposto. Uhum. Mas na verdade não é assim que você descobre, não. Você descobre porque eles bloqueiam seu CPF e aí o seu banco começa a fechar suas contas, seu cartão de crédito é cancelado, sua vida começa a ficar ruim, entendeu? Começa a ter problemas. Ah, Aparece o Serasa, de vez em quando. Então aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Aí quando você vai ver é a gente, receita. nunca duvide da capacidade do governo de tirar dinheiro de você. Porque às vezes não. É Não, eu tô complicado. falando, mas é verdade, né? Porque às vezes a pessoa não faz por mal. Acho que a maioria não faz por mal. Claro, Quantidade de claro. gente que eu recebi falando que nunca tinha ouvido falar disso. E aí, por isso que eu achei tão importante trazer o assunto, sabe? Mesmo que de forma leiga, eu falei, poxa, é importante falar isso para as pessoas, né?
Mas fizeram uma pergunta aqui interessante. Olha, quanto tempo depois de sair do país pode-se fazer a declaração de saída? Tem um prazo que eles... O ideal, acho que seria antes de sair ou já depois? Eu fiz depois que eu saí. A, vamos lá, a comunicação é aquela primeira cartinha que a gente manda para a Receita, lembra? Uhum, A uhum. comunicação é o primeiro Que passo. é assim, vou Você morar no pode exterior. fazer até fevereiro, isso. Uhum. Você pode fazer até fevereiro do ano Ah, seguinte. tá. Então, por exemplo, se eu sair do Brasil hoje, eu tenho até fevereiro de 2022 Ah, para entregar essa comunicação, mas eu vou dizer que eu saí hoje, entendeu? entendi. Então, por exemplo, se eu deixar para o fim do prazo, finzinho de fevereiro do ano que vem, eu entrego a comunicação dizendo que eu saí agora, 12 de janeiro, por exemplo. E aí em abril, né, 2 meses depois, em abril de 2022, abril do ano que vem, eu já entrego a minha declaração de Entendi. saída. Também dizendo que eu saí do Brasil, dia 12 de janeiro e tal. Agora, eu acho que é melhor entregar a comunicação mais cedo. Uhum. Não deixar para o Quanto último antes, dia, né? melhor, né? Até para você se É, regularizar. quanto melhor. É, às vezes não dá para você entregar assim num dia que você sai, por quê? Porque você precisa de um tempo para organizar as contas bancárias, né? Uhum. Então você sai, até você abrir conta bancária lá, abrir a conta de não residente aqui, você precisa de algum tempo. Então, às vezes, uns 2, 3 meses depois você entrega. É, às vezes também Agora, tem a gente que vem para declaração ficar um tempo, né, e acaba, não né, não sabe, né, sabe. se vai Uhum. ficar, claro. É. Agora, a declaração é aquele documento inteiro que a gente faz em abril, você tem basicamente 5 anos para trás para fazer. Uhum. Então, você não consegue fazer de 10 anos atrás, você consegue fazer de 5 anos para trás. Entendi, entendi. Tá? Só você comunicou com as pessoas, você falou que as pessoas não sabem, né? É porque essa lei, gente, pelo amor de Deus, ela é feita para ninguém entender, né? É, Os nomes são quase iguais, a função é quase a mesma. A comunicação você tem mais ou menos um ano, até uhum. fevereiro. A declaração, que é outra coisa, você tem 5 anos, Tá, tá? entendi. Gente, eu vi que tem algumas perguntas aí que a gente já respondeu. Eu vou deixar salva a live, tá? E quem perdeu, eu depois vai lá e olha do começo. É que tem muita pergunta, então eu não quero perder tempo. Tá? Claro, claro. Então vamos para a próxima? Vamos E se lá. eu quiser voltar para o Brasil, como é que eu desfaço a minha declaração? Isso é uma boa mesmo. O Brasil não tem um procedimento de retorno oficial. Alguns países têm. Quando você sai, você entrega um documento. Quando você volta, você entrega outro documento. Aqui no Brasil não tem. Então, basicamente, quando você volta para o Brasil, você vai começar a ter uma vida aqui normal. Então, vai abrir a conta bancária normal, vai começar a ter nota fiscal e tal. E no ano seguinte, na sua declaração de abril, né, declaração anual de ajuste, aí você declara a partir do dia em que você regressou. Ah, tá. Então, é meio que você volta e vai seguir na sua vida normal, entendeu? Você só tem que prestar atenção, por exemplo, quando a pessoa volta, se ela deixou muita coisa no exterior, então deixou conta bancária, deixou investimentos, umas coisas assim, ou ainda tem salário para receber, né? Essas coisas são tributáveis no Brasil. Não a conta em si, mas, por exemplo, um rendimento de uma aplicação, você ainda ficou algum salário para receber. Então, a partir do momento que você está morando no Brasil e recebe essas coisas, você tem que fazer o famoso carnê-leão. Hum. A gente até comentou antes, né? O que é o carnê-leão? É uma espécie de uma comunicação que você faz para a Receita todo mês, informando de rendas extras que você tem e de renda do exterior. Ah, tá. Então, em teoria, por exemplo, se você mora no Brasil e recebe um serviço freelancer do exterior, alguma coisa assim, você deveria naquele mês fazer o carnê-leão, que é uma espécie de uma mini declaração de imposto de renda mensal. Aí você fala, recebi tanto dinheiro, etc e tal. E paga o imposto já naquele mês. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Mais ou menos assim. Tá. Bom, tem uma pergunta aqui que a gente já respondeu. E, bom, eu moro aqui no exterior, né? Tem vários aqui que estão nos assistindo que também moram. Como é que faz se eu quiser investir em títulos públicos, né? Então, sei lá, por exemplo, Tesouro Direto, Ah, tá. imóvel, enfim, como é que funciona? Eu posso? Isso pode, mas isso é uma coisa que o pessoal fica indignado, porque é o seguinte, o pessoal vai para o exterior para juntar dinheiro. Aí quer investir no Brasil, e o Brasil meio que dificulta um pouco esse investimento. Agora até facilitou bem, mas uns 2 anos atrás era bem difícil. É falta de visão do governo mesmo. Agora, graças a Deus, aí, o ministro da economia bem liberal melhorou. É o seguinte, a conta de não residente, essa conta simples que nós falamos, ela só te permite investir
em investimentos bem simples. Então, poupança, CDB e previdência privada, tipo VGBL, assim. Para investir em títulos do governo ou em fundos de investimentos, ações, esses investimentos de mercado organizado, a gente fala, né? Tipo em bolsa, assim, financeiro, de modo geral. Para investir neles, você antigamente tinha que ter a chamada conta de custódia, que era uma conta especial registrada lá num banco, junto à CVM, que te permitia investir nesses produtos. Só que os bancos só ofereciam essa conta para quem tinha pelo menos uns 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Porque senão eles achavam que não valeria a pena, entendeu? Ou seja, a maioria das Ou pessoas não seja, conseguia investir. só o Silvio É. Santos e Agora, alguns. muito recentemente, assim, de agosto do ano passado para cá, saiu uma norma do Banco Central e depois uma norma da CVM falando assim, não, para investidor pessoa física não precisa mais de conta de custódia. Basta mandar o dinheiro para a corretora, para o banco e já pode investir. Ainda tem um cadastro no CVM, que é obrigatório, mas é bem mais simples e não precisa dessa tal dessa conta. Em virtude disso, o investimento agora financeiro ficou mais facilitado. Você consegue fazer direto no banco ou na corretora sem precisar dessa conta especial. Tem um banco que eu conheço, chama Banco Semear, é um banco médio do Sul, banco médio para pequeno, que começou com um processo desse. Ele abre a conta de não residente e está estudando alguns fundos de investimento que ele vai oferecer para o não É aquele residente. que você me Não mandou o oferece link? ações ainda. Aquele que eu te mandei. Tá, A gente pode até botar o link aí. tá. Deixa eu tentar pôr o link. Ai, pior Uhum. que eu acho que eu vou ter que acabar fechando. Faz o seguinte, quem tiver interesse nesse banco, me manda uma mensagem depois que eu tenho o link aqui, tá bom? Manda um direct pra mim. Legal, legal. Isso. Porque aí, esse banco está abrindo um projeto nesse. Agora, igual esse banco está fazendo, várias corretoras ano que vem devem abrir esse produto, digamos assim, né? Para o não residente. Isso é uma alteração que o mercado vem pedindo há uns 5 ou 10 anos já. Foi um lobby, assim, foi uma movimentação grande dos brasileiros fora, né? Uhum. Para conseguir colocar dinheiro no Brasil e todo mundo quer. O banco quer, o Brasil quer, o governo quer, né? Então agora saiu finalmente essa norma, essa lei, e vai ficar mais fácil. Por enquanto que eu conheço é só esse banco. Mas todo o mercado financeiro, eu fico ligando pessoal, a gente conversa, né? Todo mundo está organizando um produto desse. Eu acho que aí, muito em breve, já vai ter mais gente oferecendo. Então você acha que Então, quem mora fora facilitando, né, um pouco para a vida da está pessoa. facilitando, com Ai, que certeza. bom. Então, quem mora fora hoje, se tiver a conta de não residente, simples, vai ter poupança, CDB, VGBL. Se quiser um investimento mais complexo, ele vai ter que procurar essas corretoras ou bancos que estejam oferecendo isso. Nós vamos dar um exemplo aí. Ou então ele vai ter que passar para a dupla residência tributária, que é um assunto um pouco, a gente podia até abordar, que é um assunto um pouquinho mais complicado, né? Tá, O que é a entendi. dupla residência tributária? É quando a pessoa continua como residente tributário no Brasil enquanto está morando fora. Porque isso não é proibido, você consegue se você quiser. Por exemplo, você foi para a Inglaterra. Mas digamos que você, por algum motivo, tem que estar ligado ao Brasil. Uhum. Você é diretora de uma empresa aqui ou alguma coisa assim. Então você vem muito aqui, né, você não sabe onde você vai morar direito. Você pode, se você quiser, continuar declarando imposto de renda no Brasil, ou seja, você mora no Brasil para fins tributários, e declarando imposto de renda também na Inglaterra. Como é que você vai fazer? O Brasil e a Inglaterra têm uma espécie de um mini acordo, embora não seja um tratado internacional, em que você consegue compensar no Brasil o imposto que foi pago na Inglaterra. O Brasil tem esse acordo com poucos países, mas com os Estados Unidos ele tem esse mini acordo, com a Inglaterra e com alguns outros, a maioria da Europa. Tem Índia também, China. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só com números bem redondos, tá? Porque a continha é meio chata. Digamos que você ganha 10 mil reais na Inglaterra, tá? E o seu imposto de renda federal na Inglaterra, digamos que é. Você sabe qual que é o seu? Quanto você paga aí? O Se é imposto? 18 ou 20? Alguma coisa assim, É né? mais ou menos É. isso, 20% mais ou menos. Agora, importante, gente, tem que ser um imposto de renda federal, tá? Então não entra outras deduções, aquelas deduções para creche, INSS, né, o equivalente de Social Security. Nada disso. Imposto municipal, às vezes nos Estados Unidos tem, estadual só, imposto de renda federal. Então, digamos que seja 20%. Então, você ganha 10 mil reais, 20% dá 2 mil reais. A taxa de imposto no Brasil é 27,5%, a taxa máxima, né? Então, nesse caso, se você optar por ter as duas residências, né, você pagaria, digamos assim, na fonte na Inglaterra, 2 mil, 20%,
e pagaria só a diferença no Brasil, 7,5%. Entendeu? Então todo mês você recebe na Inglaterra e você vai fazer um carnê-leão no Brasil, né? Olha o carnê-leão de novo. Dizendo, olha, esse mês eu ganhei 10 mil reais, paguei 2 mil de imposto na Inglaterra e vou pagar agora 750 reais no Brasil, Então, acho que é o que só imposto que eu devo um aqui. parênteses. Então, acho que isso já estava errado no que eu falei no meu vídeo. Porque no meu vídeo eu falei que ia ser, não tinha esse acordo, mas bom saber que tem. Na verdade, acordo mesmo, tecnicamente não tem, mas tem um acordo informal, um reconhecimento, que funciona Sim, muito mas parecido. não vai haver essa, como que eu posso dizer? Bitributação? Dupla Dupla tributação, tributação. né? Não É, vai haver. isso, não vai Isso ter, que eu falei, então peço não vai desculpa, ter. gente. Entendi. Tá muito bem explicado. Mas isso não se preocupe, né? Mas isso é com o Reino Unido. Com Reino Na Unido, Europa, depende de alguns cada países país, só que têm né? acordo com o Brasil. Depende de cada país, Entendi. exatamente. Tem que olhar o Olha, país. fizeram uma pergunta aqui, eu não quero perder ela, porque eu achei ela muito boa. Em relação ao FGTS, a pessoa consegue recolher se ela declarou a saída? O INSS ela consegue, sem Aham. problemas. O FGTS é mais difícil, porque o FGTS está relacionado, em geral, a um contrato de trabalho, né? Uhum. E se ela não tem um contrato de trabalho válido no Brasil, não sei como é que ela faria o recolhimento. Eu Uhum. não sei se o FGTS permitiria um recolhimento avulso. Mas isso seria muito raro, tá? Normalmente eu não vejo isso, não. Entendi. Tá bom. O INSS você consegue recolher. O FGTS é mais O difícil. FGTS é mais difícil. Tá. É, Bom, vamos para a próxima. Eu tô terminando aqui com as perguntas mais perguntadas lá no post, mas Claro. depois eu tô cheia de pergunta aqui na caixinha. Aí a gente dá uma olhadinha. Mas antes de você partir para a próxima, eu queria falar um pouco mais dessa dupla Ah, claro. residência, porque o pessoal pergunta Perdão. muito. Aham. Então, nesse mesmo exemplo, se eu ganho 10 mil reais na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, né, no caso, Portugal também daria, Aham. pago o imposto lá e pago o imposto aqui. Agora, se o imposto da Inglaterra fosse 30%, por exemplo, alguns países é alto, né, França tal, a Alemanha, digamos que fosse 30%. Nesse caso, a pessoa não teria que pagar imposto de renda no Brasil. Por quê? Porque o que ela pagou lá é maior do que os 27,5 que ela teria que pagar aqui. Ela ainda tem que entregar o carnê-leão todo mês, declarando que recolheu no exterior e Uhum. tal. Mas aí na hora de quando o sistema rodar o cálculo, vai dar que ela tem que pagar zero, entendeu? Uhum. Então, assim, dependendo de onde a pessoa mora, do imposto que ela paga, pode ser que valha a pena manter a dupla residência. Desde que ela tenha essa paciência de fazer o carnê-leão todo mês, etc e tal. Aí, nesse caso, ela pode manter uma conta corrente normal no Brasil. Ela não vira não residente, Uhum. entendeu? E pode investir normalmente, em bolsa e tal. A diferença é que ela tem que vir ao Brasil pelo menos uma vez por ano. Ela não pode ficar mais de 12 meses sem vir ao Brasil. Senão ela cai na regra De não automática. residente. Agora, se ela mantiver a dupla residência, vier ao Brasil uma vez por ano e fizer o carnê-leão todo mês, ela consegue, na prática, ter a vida tributária regular em dois países. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Só uma coisa, quando você perguntou do FGTS, você falou se a pessoa consegue pagar ou se ela consegue Eu sacar falei errado. o O FGTS? pessoal perguntou se é sacar. Acabaram de me corrigir aqui. Ah, Desculpa. sacar. Você consegue Eu sacar o falei palavra FGTS para uma errada. conta de não residente. Você consegue sacar para uma conta de não residente, mas você vai ter que dar uma conversada no banco, eles vão ter dificuldade, mas consegue, não é proibido não. Entendi. 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 Bom, podemos ir para a próxima? Claro, vamos lá. Então tá. Bom, acho que essa já respondeu mais ou menos, mas só para deixar mais claro. Se eu tenho declaração, mas tenho bens, né? Eu preciso declarar ações, investimentos. Isso eu declaro no Brasil? Ah, tá. Isso eu acho que não ficou bem claro, eu vou aproveitar. Depois que você faz a declaração de saída, você não declara mais no Brasil como isento, nada disso, tá? Uhum. Então, por exemplo, naquele exemplo nosso, eu saio do Brasil hoje. Abril do ano que vem, eu vou fazer uma declaração de saída e vou dar a minha posição aqui no Brasil relativa a janeiro só. Uhum. Então, os imóveis que eu tinha em janeiro, as ações que eu tinha em janeiro, a conta bancária que eu tinha em janeiro, tudo isso. Uhum.
Agora lá 2023, mais pra frente, eu não vou ficar fazendo declaração todo ano de isento, não. Uhum. Que é o que o pessoal muitas vezes faz também, né? Uhum. Gente, a declaração de isento, ela acabou em 2000, ou foi 98, faz uns 20 anos. Mas ficou na memória coletiva isso, sabe? Tem que fazer todo ano. Já tem mais de 10 anos que não tem isso. Mas todo mundo pergunta, e a declaração de isento? E muita gente ainda faz a declaração de isento sem precisar. É o costume, Uhum. né? Mas enfim, se você saiu do Brasil e fez a declaração de saída, não faça a declaração de isento. E aí, eu acho que essa pergunta tinha a ver com isso, né? Ou seja, eu não preciso ficar declarando todo ano que eu tenho no Brasil. Só na declaração de saída, que essa é a primeira e única que eu vou É fazer, tipo a aí última, sim, né? Entre nela eu declaro. É é. tipo a última, é. Uhum. Mas eu não fico declarando todo ano depois, não, tá? Todos esses rendimentos que eu vou ter depois, rendimento com ações, com aluguéis, tudo que você imaginar, ganho de capital, eles ou vão ser recolhidos na fonte pela própria instituição financeira, pela corretora, pelo banco, ou eu vou recolher naquele esquema que eu falei, do DARF, né? Uhum. Vai no Cical, que recolhe. Mas eu não vou ficar apresentando declaração de imposto de renda. Inclusive, já teve um julgamento administrativo sobre esse assunto, e foi bem claro, olha, se a pessoa mora fora, mas continua declarando imposto de renda no Brasil, a Receita pode considerar que ela mora no Brasil. Entendi. Entendeu? Porque é como se o governo falasse assim, você não tinha nada que declarar, declarou porque quis, agora aguenta. Então não faça isso, Entendi. Eita atrás ok? de eita, né? Bom, aqui foi uma pergunta que fizeram para você, na verdade, que é fazer saída, para a declaração de saída, né? Tem mais vantagem do que Uhum. o Carnê-Leão? Falar da conta. Aí estava escrito aqui. Ah, se fazer a declaração de saída é mais vantajoso que fazer o carnê-leão, né? É o seguinte, a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, eu acho que fazer a saída é melhor. Por quê? Porque ela não tem que ficar preocupando aqui com o Brasil de fazer carnê-leão, de declarar rendimento que ela tem no exterior, essas Uhum. coisas. Eu acho que a pessoa só deve manter a dupla residência tributária, porque esse carnê-leão que ela está perguntando, eu acho que é em relação à dupla residência Sim, eu tributária, acho né? que sim. Se vale a pena ficar morando no Brasil e morando fora. Uhum. A pessoa só deve fazer isso, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Quem mora fora não pode ser diretor de empresa no Brasil. Pode ser dono da empresa, acionista, cotista, mas não pode ser diretor. Aí a pessoa tem uma empresa familiar que ela tem que ser diretora. Aí tudo bem, ela mantém a dupla residência. Ou então, se ela já tem um pacote lá de investimento em ações, uma carteira, que ela está planejando há muito tempo para aposentadoria, não quer desfazer, não quer mexer. Aí, isso é muito comum com executivos de empresas, né? A pessoa, ele ficou 20 anos no Brasil, tem uma vida financeira legal, aí no final da carreira ele vai passar 5 anos no exterior, e aí ele tem que desmanchar a carteira toda, aí é Uhum. ruim. E esses perfis, tudo bem, a gente faz a dupla residência, aí o cara até em geral paga um contador para fazer todo mês o carnê-leão dele e tal, e vive assim. Uhum. Agora, para a maioria das pessoas, manter a dupla residência tributária é só uma encheção de paciência, não tem muita vantagem. Às vezes ela acaba até pagando imposto a É, mais no Brasil, é né? isso que fez a gente decidir fazer, porque a gente já não tinha bens, né? Uhum. Então já era. Pois é. E então, realmente, é muito mais vantajoso, né? Fazer a declaração. Normalmente sim. Tá. Agora, a última pergunta das perguntadas nos posts, depois eu vou abrir para essa do ponto de Uhum. interrogação daqui, é como emitir a DARF de pagamento de aluguel. Rapidinho, você pode Então, explicar um pouquinho o você que vai é a DARF para o pessoal? explica o seguinte: quando você vai pagar esse, você recebe um aluguel, você mora fora, recebe um aluguel do Brasil, Uhum. né? Você tem que pagar 15% de imposto. Alguém tem que pagar, ou você, ou seu corretor, ou a pessoa que Você mora falou no no apartamento, e começo. tal, né? Aham. Isso. Então, a DARF é o documento que formaliza essa dívida, que fala assim, ó, meu CPF é tal, o valor é tal, eu vou pagar tanto para a Receita, né? É o meio que você tem de pagar para a Receita Federal isso. Uhum. Algumas DARFs já saem com código de barra, outros têm um códigozinho que você tem que digitar no banco lá. Mas enfim, é um documento para você fazer um pagamento para o governo, né? Quem é o governo? Você não consegue ir lá pagar, você tem que ter um jeito de pagar. O jeito é esse. Uhum. E aí você joga no Google aí, Sicalc, SICALC, Sistema de Cálculo, Uhum. vai cair já no site da Receita, tem um programinha que você baixa, e lá você preenche seu CPF, a natureza da receita, né, no caso o aluguel, e ele já calcula para você. Aí já sai a DARF e você paga. Entendeu? Entendi, entendi. Então é Tá, assim. ótimo.
Quem tiver dúvida com isso pode me escrever, me procurar, né? É, tem que pagar também isso em caso de ganho de capital, venda de imóveis, não é só em caso de aluguel, não. Sim, entendi. Ótimo, gente. Agora eu vou abrir aqui para as perguntas, que, meu Deus, já se passaram quase 40 minutos. Eu vou selecionar algumas, tá? Vou ver se algumas já foram faladas. Bom, vou falar uma das primeiras aqui. Acho que essa é interessante. Se a pessoa mora fora já faz 11 anos, como que faz? Olha, aí é assim, se a pessoa saiu há 11 anos, digamos que ela saiu e nunca mais voltou, muito difícil de acontecer, né? Mas só para simplificar. Se ela saiu e nunca mais voltou, quer dizer que ela saiu há 11 anos, há 10 anos, ou seja, um ano depois, ela virou não residente automática, não é isso? Uhum. E aí ela virou não residente automática, beleza. Qualquer dívida que ela tivesse com a Receita 10 anos atrás já prescreveu. Porque as dívidas com a Receita prescrevem 5 anos, às vezes 6, dependendo de uns detalhes assim, como é que conta, mas mais ou menos 5 anos. Ou seja, se ela saiu e nunca mais voltou, tudo bem. Acabou. Agora, normalmente, se a pessoa saiu há muito tempo, ela volta ao Brasil muito, né? Ela volta todo ano, uma ou duas vezes, e ela mantém coisas aqui. Então, mantém conta bancária, mantém investimentos e tal. Aí, nesse caso, que a pessoa saiu e tem uma vida um pouco complicada, normalmente a gente vai tentar regularizar os últimos 5 anos. Aí, como regularizar? É só conversando com a pessoa. Tem que ver se a gente faz uma declaração retroativa. Às vezes ela até fez uma declaração de isento, tem que retificar, né? Nesse caso, é ideal até Vamos ter que procurar olhar. um profissional, né? Para poder ajudar toda a Sim, situação. sim, claro. Pode me procurar, um contador, e a gente olha, porque é difícil falar assim de cara, mas se ela saiu e nunca teve conta bancária no Brasil, tem uma boa chance de não ter que fazer nada. Agora, se ela já teve uma vida mais complicada aqui, Tem que tem que olhar. olhar. Tá bom. Deixa eu ver aqui os comentários. A Morgana falou um negócio que é muito interessante, eu já tinha visto a respeito também. Que é quase impossível, né, abrir uma conta não residente sem taxas enormes, assim. Os bancos dificultam muito mesmo, mas você chegou a falar daquele banco que agora está facilitando, né? Que é o... Esqueci o nome. Olha, isso aí é outra questão. É semear. Era quase impossível, agora já não é mais. Ano passado eu abri Olha 7. só. Eu aqui no escritório abri 7 contas. Então todos com a taxa. Bom, a taxa não é zero, mas assim, é R$ 80 por mês, 90. Uma taxa parecida com uma conta aqui, premium, personalité, sei lá. Não é aquela taxa de R$ 1.000 por mês, mais, sabe? Então, o Banco Santander tem um bom projeto sobre isso. Então, se você procurar, você vai achar. Esse Banco Semear e até outros bancos também tem. Só que a questão do banco é o seguinte: se eu ficar falando aqui, vai em tal banco, vai acabar estragando o canal. Porque, como o compliance é muito pesado, se chegar 1.000 pessoas no banco, eles vão fechar o produto. Vão falar, não, teve um excesso de demanda, tem algum problema. Porque não é uma conta comum, né? Conta salário, que eles querem, eu quero 1 milhão de clientes. Então, assim, esses bancos que eu falei, o CMR, nós vamos dar o link, o Santander tem alguns outros. A pessoa me procura, a gente faz uma análise de perfil para eu poder indicar, tá? Que coisa boa, né? Mas não Que é tá mais tão difícil, já tá bem mais porque fácil. realmente a última vez que eu vi era muito complicado mesmo, mas fico feliz que tá Não, com certeza. facilitando. Não, e essas que eu abri, a maioria por e-mail, a pessoa nem teve que vir aqui. Olha que Manda coisa os boa. documentos, assina os formulários. O banco que sabe trabalhar esse produto, em geral, trabalha muito bem. Que bom. Melhorou muito já, viu, pessoal? Não fique com essa ideia de que não tem mais jeito, não tem jeito. Que ótimo. Eu sei porque eu vou lá, já abri várias, tá? Tô te falando que eu sei. Que bom. Vou escolher aqui outra aleatória para não ser injusta com ninguém. Vamos lá. Então, a Luísa de Lavalde, não sei se eu estou pronunciando certo, mas ela falou assim: se eu sair no final de 2018 e ainda não fiz, quando fizer o comunicado, faço da data atual? Não, faz da data que você saiu, não foi? Não é? Que você acabou respondendo essa pergunta, né? A comunicação, A comunicação ela é não tem como antes. fazer mais, já passou. Mas ela consegue fazer a declaração, a que seria devida em abril do ano passado, né? Não, no caso em abril de 2019, perdão. Ela consegue fazer a declaração de abril de 2019, vai pagar a multa por atraso, dando a data que ela saiu de 2018. Tá. Aí talvez tenha algum imposto a pagar e tal, mas assim, ela teria que fazer a declaração de 2019 relativa a 2018. Entendi. Se ela fizer agora, ela não deve fazer agora, porque se ela fizer de agora, de 2021 relativo a 2020,
ela vai dever imposto do fim de 2018, de todo 2019 e todo 2020. 3 anos. Entendeu? Que digamos, que ela ganhou salário no fim de Sim, 2018, em 2019 e 2020. Se ela deixar de fazer a declaração só agora, a Receita vai entender que ela morou aqui 3 anos e vai cobrar o imposto dos 3 anos. entendi. Então é melhor fazer para trás. Tá, entendi. Gente, tudo que eu tô falando aqui são assim, é em tese, tá? A gente tem que às vezes olhar o caso da pessoa, algum Com detalhe. certeza, Tô dando aqui uma resposta bem padrãozão. claro. Deixa eu escolher outra aqui. Acho que esse aqui não tem a ver com a live. Depois eu respondo isso no pessoal. Vamos lá, uma do Rafa, então. Quando você disse que os países comunicam o Brasil sobre as suas contas, e se a pessoa tiver dupla cidadania? Essa é uma pergunta boa. Essa pergunta parece muito, muito boa. Eu já fui correr atrás disso para pesquisar. Eu também, até quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em dúvida. Mas não adianta. Porque essa troca de informação, ela é feita com base numa série de dados. Especialmente o nome da pessoa. Então, se o seu nome é o mesmo, ainda que você use mais um sobrenome e tal, mas o seu, né, eles sabem quem você é. Tem o seu nome, seu pai, sua mãe, sua data de nascimento. Então eles vão acabar te identificando. Ainda que você saia com outro passaporte, ou tenha outra nacionalidade, sabe? O sistema foi feito assim por quê? Porque inicialmente esse sistema era para pegar aqueles bilionários. E é comum um cara que é bilionário ou multimilionário ter 5, 6 passaportes. Tem até uma teoria que eles chamam, né, a Five Flag Theory ou Seven Flag Theory, que qualquer pessoa muito rica tem que ter no mínimo 5 passaportes. Nossa, Eles compram, né? Compram cidadanias assim. Então o sistema foi feito para travar isso. Então nós aqui, que somos normais, né, que temos ali às vezes uma cidadania tô aqui italiana, pensando que portuguesa, você é muito pobre, não vai dar para então escapar tem não. um. Essa parte de tributação internacional é interessante, eu gosto pelo menos, porque assim, é uma regra e ela pega desde a pessoa pequenininha até o cara mais rico do mundo. Tem todo um espectro assim, né, para você observar, é interessante. Nossa, é mesmo. Bom, eu vou abrir mais uma ou duas e aí depois a gente vai finalizando. Eu tenho uma surpresinha para vocês no final. Vamos ver. Eu peguei uma aleatória aqui. Já me disseram que a Uhum. declaração não é necessária para quem é isento. Por favor, esclareçam isso. Ah, isso é mais ou menos correto. É porque assim, se quando você morava no Brasil você não tinha renda, entendeu? Por exemplo, eu morei aqui no Brasil em 2020, não trabalhei. Aí eu saí agora no início de 2021. Se eu continuasse morando no Brasil, lembra que nós falamos que não existe mais a declaração de isento? Né? Uhum. Então não tem mais declaração de isento. Se você não teve renda, você não tem que declarar. Então se eu continuasse morando no Brasil, eu simplesmente não teria que declarar, porque eu não trabalhei ano passado. Tem uns critérios aí, né, gente? Se você não trabalhou, mas tem ações, empresa, enfim, tem que declarar também. Mas digamos uma pessoa que não tem nenhum investimento mais complicado, não trabalhou em 2020. Se ela continuasse morando aqui, não teria que declarar em 2021. Agora, se você vai sair, a minha recomendação é que você declare. Por quê? Porque senão a Receita não vai saber que você E saiu. você saiu, E aí exato. você vai começar a trabalhar no exterior e a Receita vai querer te tributar. Então a lei não é muito clara sobre esse ponto, é uma boa pergunta, mas a minha recomendação é sempre fazer, até para você ter aquele marco, aquela proteção, Sim, né? Porque a declaração de saída, gente, ela é uma proteção para você contra o governo, é. entendeu? É uma burocracia, mas assim, ela te Eu acho que o protege. Se você nome que não faz, assusta. Parece que você nunca mais vai poder o voltar do nome, Brasil. isso, exatamente. Quando eu Não, fui inclusive atrás uma vez desse uma assunto, pessoa eu me pensei procurou, isso, meu Deus, porque fazia muito pouco tempo que eu tinha saído do Brasil. Eu falei, é, não, eu não, e o nome é declaração de saída definitiva definitivo, eu ainda, acho que né? esse definitivo aí que tinha que É, tirar. não, uma pessoa me procurou uma vez, ela, assim, triste até, ela tinha entendido que ela tinha perdido a cidadania, a nacionalidade brasileira. Que ela não poderia voltar. Não. Porque ela falou, porque eu fiz. Eu falei, não, chama definitiva, mas não é definitivo. Só tem esse nome. Inclusive, tecnicamente deveria chamar declaração de fim de domicílio tributário, né? Ou troca de residência tributária, alguma coisa assim. Então não é definitiva, não, gente. Você pode voltar, etc. Aí, gente, todo mundo feliz. Então, só mais uma, então? Aí depois a gente fala do seu curso? Vamos lá, vamos lá. Uhum. Vamos lá, vou abrir uma que é aleatória também. Se a pessoa saiu do Brasil para estudar em Londres, casou lá e não tem nenhum imóvel no Brasil,
Ai, a pergunta acho que cortou. Deixa A eu não ver ser se... herança. Ai, meu Deus, travou aqui tudo. Meu Deus, gente. Calma. Deixa eu ver se tem o resto da pergunta. Mas não tem problema, ela deve estar perguntando sobre receber herança, não é isso? Ah, era aquela mesma pergunta que a gente respondeu no começo, que ela mora fora há 11 anos, tal. Ela começou a pergunta, desculpa. Uhum. Não, mas é uma boa, aproveitando o gancho, quando a pessoa mora fora e recebe herança no Brasil, ou, né, ou algum parente faleceu e recebe uma doação, existe uma tributação para isso, tá? É o imposto sobre doações, ITCMD, e ele incide sobre heranças ou doações feitas para quem mora no exterior. Da mesma forma, quem está no exterior e manda dinheiro para o Brasil, também a pessoa que recebe o dinheiro aqui tem que pagar esse imposto. Uhum. Então, uma dica boa que eu dou é o seguinte: quem mora em São Paulo, digamos, você quer fazer uma doação para sua mãe, ela mora em São Paulo. São Paulo tem uma isenção de TCMD de até mais ou menos R$ 65.000. É um valor quebradinho assim, mas por volta de 65.000. Em Minas Gerais tem uma isenção até 30 e poucos mil. Outros estados não tem. A Rio de Janeiro, se eu não me engano, não tem. No Sul não tem também, a maioria dos estados do Sul. Então, dependendo do estado onde a pessoa que está no Brasil mora, ela pode receber essa doação sem pagar o imposto de herança. Né? Em Minas e São Paulo, é basicamente 4% o imposto. Em outros estados, Ceará, Rio de Janeiro, chega a 8%, e tem uma proposta agora para aumentar para 20%. Entendi. Então, quem quiser mandar doações, mande logo. Entendi. Gente, não deu para responder tudo. Eu peço desculpas, mas é que foi muita pergunta. A gente está com quase 70 pessoas assistindo, do começo ao fim. Agradeço demais. Vamos falar um pouquinho do curso do Adler. Acho que pode ser bem interessante para vocês. E depois, quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Daí a gente continua respondendo. Claro, com Então tá certeza. bom. Vocês querem parte Valeria 2? muito a Manda pena. coração se quiser. Fala um pouquinho do seu curso, então. E tem uma surpresinha no final. Não sai agora, hein, gente? Claro. Gente, é o seguinte, eu atendi muitas pessoas. Eu já está chegando a 300 pessoas que eu atendi no escritório, fazendo consultoria, abrindo conta. Aí chegou num ponto que eu falei, não tem como eu atender todos os brasileiros do mundo. Aí eu falei, ó, eu vou gravar um curso explicando tudo em detalhes, com a base legal, com todos esses detalhes, dicas, análise de caso, bem detalhado, assim, análise de tributação, que é uma maneira até de prestar um serviço, né, das pessoas conseguirem resolver o problema delas. Uhum. E eu fiz esse curso, é um curso bem completo, tem umas 5 ou 6 horas de material lá, gravado, bem dividido em tópicos, tudo que vocês perguntaram e mais coisa. Tem detalhes sobre abertura de empresa, tem os detalhes sobre cálculo de herança, tudo que vocês imaginarem lá tem. Até coisas bem detalhadas, cálculo de juros, investimentos. E o curso eu lancei lá, está na plataforma Hotmart, chama Passaporte Tributário. Uhum. Explica em detalhes toda essa parte da tributação. Eu acho que fazendo o curso, vocês vão ter uma segurança bem assim, bem firme mesmo da situação em que vocês estão. Sim. O máximo que vocês vão precisar depois do curso, talvez, é um detalhezinho ali de carnê-leão, de sistema, mas só mesmo questão de preencher. Mas em relação à sua posição, né, saber se paga ou não paga, de ter segurança de mandar dinheiro para o Brasil ou tirar dinheiro do Brasil, isso vocês vão ter, porque é um curso assim, bem, bem detalhado mesmo. Eu acho que cobre todas as situações, tudo que vocês perguntaram, INSS e mais. Eu acho muito legal você ter feito esse curso também, porque eu lembro, assim, faz muito tempo já que a gente fez, mas eu lembro quando a gente fez, foi difícil, sabe? Achar a informação correta, atualizada, de forma clara. Acho que pela live já deu para perceber que tem muitos termos que são complexos mesmo, então eu acho que realmente é um investimento, né? É bom fazer as coisas certas, porque é aquilo que a gente falou, né? Nunca duvide do governo te pegar. Exatamente. E Não, e assim, eu acho que a pior do que o imposto que você eventualmente tem que pagar é a insegurança, né? Que o tanto de pessoa que me liga e fala assim, olha, pô, minha conta foi bloqueada, perdi um negócio. Vou ter que sair, abalar, a pessoa até comentou no story, vou ter que abalar de Taiwan no Brasil para resolver minha conta bancária porque o banco bloqueou. Ou então até problemas assim, a pessoa quer fazer um negócio e não consegue, você falou da casa, né? A pessoa não consegue comprar a casa, se desespera, usa doleiro até, cai na bandidagem, né? Manda ouro, manda um amigo, complica a vida da pessoa, muitas vezes inutilmente. Esse caso que eu falei mesmo de mandar o dinheiro você pode mandar o dinheiro, a maioria das pessoas não acredita nisso. E aí, o pior, que eu acho, na minha opinião, é a pessoa cair na mão de doleiro, assim, ela vira uma criminosa porque quer comprar um imóvel e não precisava. É muito triste.
É isso. E, gente, quem for meu seguidor pode usar um código de desconto, que é o Gi pelo Mundo, com 2 Is, ganha 20% de desconto no curso do Adler. E também vou deixar o Instagram dele aí, né? Quem quiser contactar para entender um pouquinho mais sobre o serviço Claro. dele. O link do curso tá na minha bio. Eu acho que Sim, você vai sim, postar depois sim, também. Tá lá na minha bio. Colocar esse código aí, GI pelo sim. mundo, né, com Mas, dois ó, tem Is, uma coisa, só vai por para ter 24 um horas, desconto. tá? Exatamente, tem que ser Tem que ser rápido. rápido. E eu agradeço. Ah, quem tiver no curso, Mas, desculpa de cortar, quem tiver no curso, dentro do curso tem uma área de comentários, de dúvidas. Uma vez por mês a gente faz uma rodada parecida com isso aqui, para tirar dúvidas específicas. E quem ainda ficar inseguro, pode me procurar para a gente fazer uma consultoria personalizada também, especialmente quem tiver mais dúvidas sobre investimentos, está à disposição de vocês. tá. Quem quiser o e-mail dele, tem lá no Insta dele também. Eu vou deixar salva a live. E agradeço demais todos que nos assistiram, mas agradeço demais a você, Adler, porque você foi muito gentil comigo desde o primeiro vídeo que eu comecei a falar sobre isso, a gente nem se conhecia. E a Evelyn fez a ponte, né? Agradeço muito, a É Letícia verdade. também. E, sério, só gratidão, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente a regularizar a sua situação, a, às vezes sair de uma situação que nem se enfiou, né? Às vezes, por pura inocência, É acaba, verdade. né? Estando nessa situação. Mas eu agradeço muito. Eu queria agradecer quem assistiu. Agradeço muito a Letícia do Master Your Uhum. Finances e a Evelyn, né, que intermediaram esse nosso contato. E te dou os parabéns, né? Você é uma pessoa que tem muitos seguidores e fala da sua experiência internacional, de abordar esse tema. Porque a maioria das pessoas em relação a esse tema fica calado de medo de Com falar, certeza. né? Você foi corajosa, explicou, abriu a inteligência das pessoas para essa questão. Achei Ah, excelente e eu agradeço obrigada, demais. obrigada. E obrigada também por ser um advogado acessível, que dá pra gente Ah, que isso. conversar um para um, pode falar qualquer pergunta. Gente, olha, recomendo mesmo. Então eu vou salvar aqui. Tenho que descobrir como é que faz isso agora. Mas é isso, gente. Acho que a gente tem mais 3 minutinhos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se você quiser falar mais alguma coisa também. Vamos ver se aparece uma última perguntinha Vai, aí, só para gente, encerrar. valendo 3 minutos, hein? Tem uma aqui, ó, que está na tela. Completei 12 meses fora em agosto de 2020. Qual data posso declarar a saída definitiva? Na verdade, você tem que declarar, você tem que fazer a relativa ao ano passado, né? Uhum. Que seria de abril do ano passado, e dar a data em que você saiu do Brasil em 2019 mesmo. Boa. Então, assim, já passou da hora, né? Você tem que fazer agora já com algum atraso. Mas está em tempo ainda. Ótimo, ótimo. Respondi. Boa sorte. Bom, gente, vocês sabem como salva live aqui? Que eu não sei, não. Acho que aparece, né, no final. Eu acho que você encerra e aparece Ai, a opção, ótimo. isso. Ixi, será? Olha, porque eu comecei, era 7h57. Ainda não apareceu a notícia. Vamos tentar responder mais uma, então? Vamos, inclusive uma pessoa aqui me mandou uma mensagem aqui. Ela tinha uma pergunta um pouco mais complicada. Sabe qual era? Era o seguinte, ó. Ah, tá. Uma pergunta ótima. Se cair, caiu, mas vale a pergunta. Se o cônjuge pode ficar como residente, ou seja, um cônjuge, né? O marido sai e a pessoa fica no Brasil como residente, embora mora na Inglaterra. Pode. Então, por exemplo, às vezes tem um casal, Uhum. uma das pessoas do casal trabalha na Inglaterra, onde for, e a outra não trabalha. Então, o que dá para fazer? Quem trabalha fora faz a saída e Uhum. quem não trabalha continua como residente no Brasil. Por quê? Porque aí quem fica como residente no Brasil, embora more na Inglaterra, tá? Mas Mas fica aí sem conta tecnicamente como conjunta, né? residente, sem conta conjunta, mas ele pode ter os investimentos ali. Pode ter os Uhum. investimentos, investir em bolsa e tal, tudo mais fácil. Entendi. E quem saiu não tem conta no Brasil. Uhum. Isso é um regime que funciona super bem, tá? Por quê? Porque aí a pessoa ganha a flexibilidade total. Ela tem uma vida de residente no Reino Unido e a pessoa que não deu saída, né, embora mora no Reino Unido ou more fora, continua tendo conta bancária no Brasil, cartão de crédito, financiamento, tudo Entendi. aquilo. Então funciona super bem. É uma dica boa aí. Tem uns detalhes sobre rendimentos financeiros e tal que tem que olhar, mas assim,
basicamente, em termos básicos, funciona super E bem. aqui a Morgana perguntou um negócio que é legal. Mas aí o cônjuge que tá fora precisa voltar uma vez por ano pro Brasil? Uhum. Ou não? Não tem nada a ver, né? Precisa Precisa? voltar uma vez por ano. Olha. É. Não, precisa, é. Olha, na verdade, assim, esse controle não é perfeito. Então, a Receita e a Polícia Federal não tem um controle rigoroso, assim, se você ficar 366 dias, amanhã eles vão te notificar. Mas não pode abusar. A lei fala que é uma vez por ano, tem que voltar, né? Entendi. Agora, esse ano, por causa da pandemia e tal, teve alguma flexibilização. Mas não pode abusar. Entendi. Tá. Agora acho que vai. Ah, tá me ouvindo? Ai, gente, como é que eu salvo isso aqui? Acho que travou. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Agora voltou. Tinha, Achei que tinha... tinha Eu achei que paralisado. tinha acabado. Falei, meu Deus, não sei como é que eu faço. Gente, é a minha primeira live que eu gerencio. Então, eu tô aqui perdida. É bom Ah, que a foi gente muito bem. aprende junto. Travou o Atri, mas ele já voltou. Gente, acho que o Instagram tá deixando mais. O que que tá acontecendo? Será? Olha, e o cônjuge que mora fora pode transferir os investimentos para o cônjuge que sem que configure a doação? Ó, essa eu vou responder, acho que vai ser a Uhum. última. E essa é um detalhe do detalhe, tá? É o seguinte: se eles forem casados em regime de comunhão universal ou comunhão parcial, pode transferir. Se eles forem casados em regime de separação, no caso, separação absoluta ou total de bens, aí não pode, aí configura uma doação. Mas se for um regime de comunhão, a gente consegue fazer a transferência sem pagar o imposto de doação. Agora, Uhum. como isso é meio detalhado e leva em conta uma série de fatores, por exemplo, às vezes a pessoa casou no exterior e não homologou o casamento no Brasil ainda, ou tem um regime no exterior de bens que o Brasil não tem igualzinho, às vezes tem que dar uma olhada, eu peço para a pessoa me ligar. Mas, resumindo, se, por exemplo, são dois brasileiros casados com comunhão universal de bens e moram fora, dá para fazer essa transferência sim, sem pagar um Entendi. imposto de doação. Mas isso você viu que já entra num detalhe bem específico, né? Entendi. Ótimo. Tudo é muito detalhado, né? Olha, É muito detalhada. alguém me falou aqui que dá para salvar, que é só eu apertar aqui que vai fechar, porque o Instagram agora tá liberando mesmo ficar mais de uma hora. Então eu vou encerrar por aqui, gente, para não ficar muita coisa, mas a gente pode marcar uma segunda parte e aí a gente Claro. esclarece mais coisas, tá bom? Novamente, muito obrigado, Obrigada viu? Até demais. mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom, deixa eu...